né? Sabe? Cuidado agora, hein, Regis? Está sendo gravado, hein? Eu começo a falar, o cara grava, tá vendo? Pô, não fui eu, não. Foi Será usado Gabi. contra mim no tribunal. Foi Gabi, não fui eu. Tô prestando atenção. Mas, então, um lado da verdade é que Jesus é o descanso, como o irmão compartilhou, né? Que maravilha essa realidade, né? Nós olhamos para o Senhor e nós vemos esse que dormia em um barco no meio de uma tempestade, porque ele é o descanso, né? Basta uma palavra e tudo se acalma, né? Ele é esse descanso soberano, esse descanso perfeito. E é um descanso tão bendito, tão maravilhoso, que é o descanso que vai atrás do cansado, né? O contrário do que a gente sabe. O que a gente sabe é que quando a gente está cansado, a gente se joga na cama para descansar, a gente busca o descanso. Mas esse é o descanso que foi atrás do cansado, né? Ele se encarnou, né? Ele veio atrás de nós, nesse sentido. Bendito descanso. Por outro lado, também, o outro lado da verdade que eu gostaria de lembrar com os irmãos é o que a gente viu lá em Neemias, que o sábado, no coração de Deus, era o dia separado, não para o povo ficar à toa, mas para o povo estar em relacionamento com Deus, exclusivamente em relacionamento com Deus. Então, é isso que resta. Resta a oportunidade para todos nós, que foi conquistada pela obra do Senhor na cruz, de relacionarmos com Ele nesse relacionamento, como o Demetrios compartilhou, há descanso para nós, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, do Deus Onipotente, ele diz: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Rei. Né? Eu estou até com o salmo aberto aqui. Eu acho que eu falei a versão do cântico, né? Mas o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então você vê um relacionamento íntimo, né? De desfrute, de descanso. E daí eu me chamou a atenção o coração, ele colocando essas duas palavrinhas juntas, né? Esse dia exclusivo para nós, que não é uma data, é todo dia, toda hora, é o hoje, né, que o texto apresenta. Hoje, se ouvires a sua voz, esse hoje ele não é só no aspecto exortativo, né? Hoje, se você ouvir, se arrependa, amém, é isso também. Mas hoje, esse descanso está disponível, esse descanso está aberto para você desfrutar. Ele é seu, ele é Jesus. Então, nós podemos dizer também que nós não temos descanso, mas o descanso nos tem, né? Porque o Senhor nos comprou para si, né? Somos dele. E é exatamente essa tensão que o autor está mostrando aqui. Eu vou continuar explorando aqui, eu só queria fechar aqui uns entendimentos com os irmãos. Então, aqui no verso 9, fica claro para a gente que o descanso, o clímax do descanso que esse autor quer levar esses irmãos a considerar, é o descanso final e completo que só há em Cristo Jesus. Tá? Por quê? A entrada na Terra Prometida e todo o período que Deus andou com o povo foram, sim, descansos. Tem vários momentos onde Deus permitiu que o povo descansasse nele, né? Mas nada daquilo era o descanso final. Todos aqueles momentos eram, eu posso dizer que um ensaio, tem alguns irmãos que gostam de dizer que era uma sombra do descanso eterno em Cristo Jesus. Por quê? Porque a gente percebia que em todos esses descansos, o que acontecia? Qual era a questão ali que tornava aquele descanso não sendo perfeito e final? A obra ali ainda estava parcialmente nas mãos do homem, né? Dependia do homem cumprir requisitos que o homem não era capaz, o homem tinha e aí o homem tinha o seu coração mal. Então, mesmo Deus morando com o povo, estando com o povo na Terra Prometida, o que acontece com muitos dos reis, né? Eles endurecem o coração. Então,
ficou claro para todos nós, ao longo da história, isso que o autor está mostrando, é que esses descansos que Deus propunham eram uma simbologia, eram uma seta apontada para o descanso definitivo, porque somente no descanso definitivo o homem conseguiria, de fato, descansar e penetrá-lo. Por quê? Porque aí esse descanso não estava mais dependente do homem. Por isso que o verso 10 aqui acontece, o autor é fantástico, acontece antes do 11. Porque ele diz assim, ó, esse descanso que ainda existe, no verso anterior ele fala, e ele é acessível para todos nós, e ele foi feito desde a criação do mundo, esse descanso é o descanso sabático, é o descanso final, é o descanso semelhante ao descanso de Deus, onde ele descansou de toda a obra. E nesse descanso que todos nós entramos pela fé, como foi dito anteriormente, nós também descansamos. Ou seja, não há trabalho, não há mérito do homem para entrar nesse descanso, não há trabalho nenhum que nós façamos aqui para alcançar esse descanso. O descanso já é nosso. Esse descanso em Cristo Jesus é um descanso que nós não precisamos comprar, trabalhar, buscar, entende? Essa é a beleza, a completude desse descanso. Mas ele vai além nesse descanso. Porque qual é a característica do descanso de Deus? É o relacionamento. Então, o que eu tenho nesse descanso? Quando a gente diz que descansa em Jesus, na verdade, temos um relacionamento. E dentro desse relacionamento, em qualquer relacionamento que a gente conhece, a troca de experiência, a troca de cuidado, né? Então, por parte de Deus para nós, como fruto desse relacionamento, vem as bênçãos da vida do cristão. Então, a gente já viu reflexos disso nos descansos que eram símbolos. Por exemplo, enquanto Deus esteve com o povo, com aqueles que criam verdadeiramente, esse povo prosperava. Esse povo tinha, Deus ia à frente das batalhas, Deus não deixava faltar nada que fosse necessário, enfim. Existiam bênçãos como fruto daquele relacionamento. Deus estava ali, o provedor de todas as coisas estava ali. E Deus, por meio desse relacionamento, deixava todas essas coisas à disposição do homem, né? Mas como eu me relaciono com Jesus também, aí entra a parte aqui que o autor chama de esforço, e eu entendo que esse esforço aqui, na verdade, ele talvez a gente pode pegar essa palavra e olhar mais no detalhe, mas ele é um reflexo desse relacionamento que, da minha parte, também vem serviços ao meu Deus. Porque eu me relaciono com Cristo, porque eu quero me relacionar, porque eu valorizo agora esse descanso, é como o Regis falou, eu busco adorá-lo, eu busco servi-lo. Então, quando o autor fala que esforcemos-nos para entrar nesse descanso, esforcemos-nos para preservar esse relacionamento, para caminhar nesse relacionamento. O esforço é, sabendo que nossa carne, ela busca se afastar desse relacionamento, como foi para aqueles irmãos, que o nosso coração é incrédulo e ele busca se afastar, nós temos que nos esforçar no sentido oposto. Então, é isso que esse autor está dizendo. Esforçar no sentido oposto para que nós entremos nesse descanso. Mas eu queria colocar uma outra perspectiva aqui, que eu acho que ela é sensacional, porque ela não está aqui, ela está no final do capítulo. No final do capítulo, Jesus é esse descanso e nós devemos nos esforçar para estarmos nesse descanso, ou seja, estarmos em Jesus. Mas o texto aqui diz que aqueles que estão em Jesus descansam, não é? Está dito aqui, ó, também descansam de suas obras. Por que isso? Porque Jesus completa tudo aquilo que falta em nós. Então, esse esforço que nós fazemos, se ele fosse somente de nós não conseguiríamos. Nós não somos capazes de entrar num relacionamento com Cristo na medida que Cristo deveria receber. Nós não somos. A nossa carne não é capaz. Mas Cristo em nós completa aquilo que é necessário num relacionamento com Ele. Então, até nessa perspectiva daquilo que nós, como cristãos, deveríamos
como nós deveríamos nos relacionar com ele, até nesse relacionamento, é ele próprio quem completa. Então, fazendo aqui para simplificar, se eu permito estar nesse relacionamento com Cristo, se eu descanso nele, ele vive em mim e o relacionamento dele com ele mesmo é perfeito. Esse é o ponto. Não é o meu relacionamento direto, eu na minha força, na minha carne. É eu descansando para estar nele, que aí nasce o relacionamento perfeito. Se a gente for ler lá em Hebreus 12, o texto diz assim, ó, no capítulo 2, no verso 2, perdão, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Então, repara, é somente com os olhos fixos em Jesus que nós não cansamos. O descanso está nele e o esforço também está nele. Então, repara, nosso esforço aqui, ele fica cada vez mais simplificado porque ele se resume todo em Cristo. É Cristo que me dá o descanso, é Cristo que me dá o desejo de me esforçar para estar nele. Porque ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Então é isso, acho que o autor ele vai fechar esse bloco dizendo cuidado com a desobediência, cuidado com o padrão que vocês, irmãos, agora falando desses irmãos esses irmãos judeus ali que estão no meio de tribulação, cuidado para vocês não exercitarem esse caminho de afastamento de Deus, porque isso vai gerar desobediência e vai afastar, como a gente já falou anteriormente, vai afastar o coração de vocês de Deus e vocês vão se afastar de Cristo. E o autor fecha dizendo, é Cristo quem dá o descanso e é Cristo quem completa esse descanso em vocês. E aí, eu queria parar por aqui hoje, porque eu até coloquei aqui o verso 12 e 13, a gente vai ler o 12 e 13, mas eu quero pegar esses dois versos num estudo à parte, porque eu acho que eles são muito importantes. Esses dois versos eles estão aqui no final dessa mensagem, desse entendimento, né? Onde o autor falou bastante que o descanso definitivo é Cristo. Então, busque descansar em Cristo, se esforcem para estar nesse relacionamento e dependam dele para estar nesse relacionamento. Essa é a mensagem. Mas como é que a gente faz isso? Como isso é feito? Porque isso não é algo sobrenatural. Está nas mãos do homem. Como isso é feito? E esse autor vai dizer o como aqui. O verso 12 e o verso 13 são ação prática. É o que ele está pedindo para esse povo. Ele está pedindo para esses irmãos e ele pede para a gente hoje. Ele diz assim, ó, a palavra de Deus, que é Cristo, ela é viva e ela é poderosa. Ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula. E ela traz à luz todos os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Então, a primeira coisa que ele está dizendo, tenha a vida de vocês pautada na palavra de Deus. Aquilo que eu olho na minha vida que é contrário à palavra de Deus, isso me afasta do relacionamento com Cristo. Não tem um outro caminho. Aquilo que está na palavra de Deus, e ela está aqui, ó, separando, junta e medula, ela separa você de Deus, porque a palavra ela não mente. A palavra faz o quê? A palavra traz a luz a tudo aquilo que nos afasta de Deus. E se a palavra de Deus na sua vida mostra
que existem coisas que são contrárias àquilo que Deus te pede, você nessa hora precisa tomar uma posição. É nessa hora que o autor vai falar. Você está ouvindo a voz de quem agora? De Deus. Não endureça o coração nessa hora. Por quê? Porque no verso 13, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, os olhos de Deus. E é a Ele que prestaremos conta. É a Ele que prestamos conta. Então, aqui é prática. Aqui é prática, como dizia um chefe, um amigo que eu trabalhei, prática na veia. Prática linda e clara. Não tem... Thomas falou semana passada, né? Como eu sei? Como eu sei? Abre a palavra. Leia a palavra de Deus. A palavra está dita aqui, ó, ela é viva e poderosa. Ela vai falar o coração de cada um de nós, eu não tenho dúvida disso. E quando ela falar a decisão nossa, ela está ou endurecer o coração, ou dobrar o joelho e pedir perdão. Sabendo, o autor deixa claro, sabendo, olha, se vocês quiserem brincar de ter vida cristã, enganando amiguinho, coleguinha, tenho que dizer para vocês, o que está em jogo aqui são as contas que vocês prestarão a Deus, que vê todas as coisas, não tem. Podem, aqueles irmãos, provavelmente, alguns deles, né, imagino, ainda se diziam cristãos, mas praticavam coisas que desagradavam a palavra de Deus, mas faziam aquilo em oculto, né? Tinham, o que eu já ouvi muito em muita igreja, infelizmente, pecadinho de estimação. Crente não pode ter pecadinho de estimação, pode ter pecadinho nenhum. Crente até peca, e todos nós pecamos, mas não pode cultivar isso de jeito nenhum, isso não é a palavra de Deus. Então, o autor aqui está sendo claro, ó, tudo aquilo que está na palavra de Deus e vai separar na tua vida, vai mostrar na tua vida, jogar luz em cima, a decisão é hoje. A decisão é hoje. Dobre o joelho, peça a Deus. E aí ele vai completar esse capítulo que a gente vai estudar mais à frente, vai completar de forma linda. É difícil. Algumas coisas são difíceis na nossa vida. São muito difíceis, não são fáceis. A gente está falando desses irmãos aqui, mas relembrando a história desses irmãos aqui, muitos estavam sendo perseguidos. Capítulo 13 de Hebreus, capítulo 12, 13 de Hebreus, vai falar de muitos irmãos que não estavam ainda sofrendo ainda na carne, não estavam ainda sofrendo com a vida. Aqui a gente está falando de irmãos aqui que estão encontrando a morte todo dia. A vida para a gente hoje é fácil. Tem irmãos hoje nossos que servem a Deus, que são cristãos, estão enfrentando aí situações complicadas aí. Então, aqui é muito crítico, é muito sério. São pessoas que estão tentadas, mas não estão tentadas porque é uma modinha ser cristão. Estão tentadas porque tem um romano lá que a qualquer momento vai jogar no Coliseu. Né? Já tinham feito isso antes, estavam para fazer, eles estavam aqui, provavelmente nessa carta aqui, quando foi escrita, a gente falou sobre isso, ela estava entre, talvez um período ali um pouco antes de Nero ou depois de Nero, não, estava com certeza depois de Nero, então já eram conhecimentos, a carta foi escrita aproximadamente no ano 80, 70, 90, as cartas de Paulo que vieram antes, aproximadamente 58, então Nero é de 64, então esses irmãos sabiam, por exemplo, de parentes deles, amigos que tinham sido jogados lá no Coliseu, comido por leão. Então, talvez seja fácil para a gente hoje falar, poxa, a gente tem que perseverar, esses irmãos aí foram fracos. Como seria cada um de nós aqui numa situação como essa? Né? Mas a beleza disso tudo está no verso que a gente vai ler mais à frente, nos versos 14 em diante. Jesus sabe dessas coisas, ele sabe da nossa dor, da nossa dificuldade. E ele diz assim, ó, mesmo que você passe por dificuldade, eu passo com você. Eu estou lá. A minha paz vos dou, né? Deixo-vos minha paz, a minha paz vos dou. E não dou como o mundo a dá. Então,
Essa é a chamada do autor. Ele fala, olha, sejam perseverantes, sejam fortes, não se afastem. Mantenham a palavra de Deus como fiel da balança na vida de vocês, para que vocês preservem um relacionamento com Cristo. E descansem nele, porque ele dá a paz que vocês precisam para atravessar as dificuldades. Essa é a mensagem que fecha esses 2 capítulos desse autor. É isso, meninos. Comentários, e a gente pode, se não tiver comentários, passar para a Lô. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Foi muito precioso você compartilhando que o Senhor se agrada com Cristo em nós, né? Com Ele mesmo em nós. E a gente vê isso realmente desde a criação, né? Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, né? Ele não criou de outra forma, mas Ele criou assim para que Ele se revelasse, para que Ele tivesse comunhão com alguém que fosse a sua imagem e semelhança, né? Então, por causa da queda, isso ficou tudo borrado, mas ele enviou Cristo para isso, né? Para retomar essa comunhão que ele tinha desejado estender para nós, né? Mas como nossos relacionamentos familiares também, né? A gente, essa mutualidade que você falou, a gente presencia muito, né? Porque no mundo a gente tem um conhecimento de Cristo, um conhecimento vivo, e a gente está num mundo caído, trabalho, tem contato com o mundo, com o mundo dentro de nós, mundo fora de nós. E muitas vezes nós não somos compreendidos, é lógico, né? Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, né? Se a pessoa não tem o Senhor, não tem como entender a nossa linguagem. E a gente não tem descanso nesse mundo. Nunca, nunca vamos ter, senão no Senhor, apenas nele. Só que aí muitas vezes nós chegamos em casa e nós temos comunhão com a nossa esposa ou com algum amigo que também é do Senhor e a gente desfruta desse descanso, né? Porque há correspondência, né? Ele crê no Cristo que eu creio e nós falamos a mesma língua, né? E isso é uma sombra dessa mutualidade que o Senhor também deseja encontrar no relacionamento dele com a sua igreja, né? Então a igreja tem a vida de Cristo, nós temos o Senhor, e ele quer encontrar correspondência em nosso coração, em nossos corações com o coração dele, né? É lógico que nós não produzimos, nós não somos capazes, né? O Espírito Santo que vai produzir nos nossos corações aquilo que está no coração dele. E então, quando ele passa os olhos nesse mundo trevoso, ele encontra a sua igreja ardendo no seu coração por aquilo que está no coração dele, né? Então ele tem prazer e tem descanso também nesse relacionamento. E eu só queria ler um versículo aqui de Gênesis que mostra isso. Gênesis 18, versículo 1 até o versículo 3. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessas árvores. E o texto continua, né? Mas é impressionante, né, irmãos? O Deus que é o descanso, ele aparecendo no maior calor do dia para Abraão e aceitando de Abraão, porque no versículo 5, no versículo 5 fala assim, no finalzinho, responderam, faze como disseste. Então o Senhor aceitando de Abraão água fresca, o lavar dos pés. E a gente sabe, irmãos, Abraão talvez ele soubesse pela fé, mas a gente sabe o quão agradável para o Senhor é lavar os pés, né? Por causa de João 3, né? Então, isso que Abraão fez estava no coração dele, ele já sabia que ele ia fazer lá em João 13, ele ia lavar os pés e ia deixar um exemplo para a sua igreja. Então a gente vê que
a grande correspondência no coração de Abraão com o coração de Deus. E Deus, de alguma forma, que é por decisão dele, né? Ele aceitando esse deleite, esse gozo no serviço de Abraão, né? Isso é lindo, né? E é para nós também. Hoje, com o Espírito Santo, nós nos tornarmos cada vez mais sensíveis e atendermos ao Senhor naquilo que está no coração dele, né? Amém. Alguém mais? Algum comentário? Eu acho que, Lohanes, eu vi que você pegou, o Isaac pegou o violão aí, mas é uma coisa que eu queria falar um pouquinho mais aqui, é que a gente, quando a gente olha aqui, né, que quando entramos no descanso de Deus, nós também descansamos das nossas obras. Eu queria trazer uma perspectiva também, pegando um pouco no que o Regis falou agora no final. De fato, nesse mundo nós temos tribulações e vamos ter, foi nos dito isso por Cristo. Mas em muitos momentos, porque Cristo, ele vive em nós, ele vive na sua igreja, em muitos momentos nós vamos experimentar sim esse descanso, como o Regis falou. E aí não só o descanso no corpo de Cristo, onde é mais comum experimentarmos esse descanso, mas descanso também nas nossas vidas, individualmente, em momentos de aflição, em momentos de dificuldade. A gente sabe que as dificuldades vêm para todo mundo, mas tendo a certeza, tendo o entendimento de que as coisas nesse mundo são passageiras, que a gente tem um propósito maior, que existe um relacionamento com Cristo, né, disponível, onde podemos trazer nossas dificuldades, ter a palavra de Deus como balizador da nossa vida, como o norte, né? A gente poder refletir, e a palavra de Deus, como o texto diz no verso 12, ela é viva, ela traz de fato entendimento, sabedoria. Todas essas coisas, irmãos, elas trazem paz na vida. Então, você consegue passar pelas dificuldades dessa vida com um certo descanso, né? De fato, aqueles que descansam em Cristo, de fato, descansam do trabalho que é viver esse mundo que não é o mundo que foi criado. Entendeu? Porque aqueles que vivem nesse mundo caído, de fato, têm um trabalho muito grande. Porque é um mundo muito injusto. É um mundo que traz muitas dificuldades e muitos pesos, né, para cada um de nós. Então, por exemplo, se vivemos buscando justiça nesse mundo, e existem muitas pessoas que vivem assim, pessoas que vivem desesperadas por justiça e infelizmente, muitas delas não têm justiça, porque não há justiça nesse mundo. Essas pessoas vivem cansadas, vivem com um fardo sobre elas que é pesadíssimo. E tudo por quê? Elas deixam de levar esse fardo a Cristo, confiar na sua justiça, que é muito superior à nossa, né? Então, quando a gente olha essa perspectiva do descanso em Cristo, é uma perspectiva também dessa vida. Descansem hoje. A palavra fala muito sobre hoje. Descansem em Cristo hoje. Entreguem as dificuldades, os problemas, né, as faltas de entendimento. Muitas vezes não entendemos algumas coisas. Entreguem a Cristo. Deixa que Deus fale ao coração através da sua palavra. A palavra de Deus fala ao nosso coração, ela nos molda a cada dia. Cada vez que você lê um texto, aprecia uma história, aprecia... Falei agora para vocês, eu recomendo todo mundo a ler daqui a pouquinho Mateus 25. É perfeito, perfeito a sabedoria de Deus ali. Então, quando você submete, né, o seu esforço, seu único esforço, que é buscar Deus na sua palavra, você encontra descanso. Você encontra descanso. Então é isso, o descanso na vida está em buscar a Cristo, em buscar a Deus. Esse é o descanso, é o único descanso que temos. Tá bom, Lô, é contigo. Amém. Glória a Deus por esse estudo.
Tem algo que profissional de saúde ouve muito, né? De paciente. Eu já tentei de tudo. Então, todo profissional de saúde ouve muito. Eu já tentei de tudo. E é isso, né? Às vezes a gente tenta de tudo e ele é o remédio. Ele é o melhor remédio para nós. Ele é o verdadeiro descanso. Só nele há esse descanso. Amém? Poxa, Lua, se você tiver a oportunidade de ouvir de novo isso, é que eu nunca ouvi, assim, não sei, é só quem está no meio da saúde para ouvir, né? Se alguém fala assim, já tentei de tudo, você fala, não, tem uma coisa que você não tentou, porque se tivesse tentado essa, teria descansado. Sim. Tem. É isso. É que a gente muitas vezes não quer tentar a única coisa que nos dá descanso. É o medo, é o receio de se entregar, mas é nesse entregar aí que a vida muda. E é interessante também a busca em outros recursos, né? Então, às vezes eles chegam lá, às vezes o paciente vai lá, joga na internet, põe o problema na internet, né? E aí tenta aquela pomada, aquela coisa natural, e nananã, e nananã. E muitas vezes você recebe uma ligação e falou, doutor, eu tô te ligando só pra te agradecer, porque foi na hora. Eu tô tão feliz. Então, associando a vida espiritual, ainda mais com as doutrinas de descanso que tem hoje, se a gente for na psicologia, se a gente for no... Enfim... Vocês estão cansados de saber, as doutrinas de descanso são quantidade de meditação e exercício yoga de e respiração e aquilo. Isso mostra muito a nossa arrogância, né? Cristo está há tanto tempo no meio de nós. Sua palavra traz um descanso que é incomparável, mas a gente ainda tem que buscar. E aí é a cachoeira, é o som do não sei o quê. Mas é aquilo que você falou, né? Nada disso traz descanso. O homem tenta de tudo e vai continuar tentando de tudo, porque o único descanso é Cristo. Amém. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar de descanso é no Senhor. Amém. Obrigado, Lô. Amém. Que reunião abençoada, né? É muito bom. Bom, vamos orar para a gente encerrar. Estava pensando aqui, falando tanto sobre descanso, e essa semana a gente teve um grande irmão que descansou. Foi promovido para a glória e eu tive o privilégio de conhecer. E como é importante a gente conhecer pessoas como o pai do Pedro. E eu oro a Deus para que o meu sogro, que eu também amava, dizia uma coisa, eu concordo com ele: o fruto não cai longe da árvore. E o nosso Pedrão, ele é um tipo do pai, né? Um kind. Pedrão tem um coração enorme. E a gente precisa orar muito por ele, porque eu vejo Deus usando muito Pedro ainda. Era o amor do pai dele, trabalho com missões, trabalho com os irmãos ao redor do mundo, e tem sido o amor do Pedro, né? Então, que nós estejamos orando por ele, por esse momento de dificuldade, mas ao mesmo tempo um momento de desafio. Deus talvez esteja chamando o nosso irmão Pedro para a obra. E essa semana eu também agradeci muito a Deus, o grupo do Mitel. A gente... Coisas, né, coisas que acontecem que a gente vê como Deus é bom, né? O apoio que o grupo deu para ele, por mensagens, orações, ida na casa deles e saber que foi Deus, né, que a gente no Brasil nem se conhecia, que a gente veio se conhecer e Deus juntou a gente e a gente está há tanto tempo já virtual, né? Quanto tempo eu não vejo o Daniel, por exemplo? E ainda assim, num momento desse, movido pelo amor de Cristo, ele foi tão acalentado por esse trabalho que Deus faz no Mitel. Eu fiquei realmente muito grata ao Senhor, que Ele continue abençoando e que a gente possa cada dia mais refletir o amor de Cristo entre nós. Entre nós. Vamos orar. Deus, eu te agradeço, Senhor, por nos carregar no colo, Pai. Obrigado porque teu carinho por nós é constrangedor e nós estamos aqui diante de ti felizes, Pai, um coração com tanta alegria, Senhor, só por compartilhar a tua palavra e estar em relacionamento pelo teu Espírito. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti nas alturas. Nós te agradecemos porque a tua fidelidade é perfeita, a tua vontade é agradável, e os teus planos são os melhores que nós podemos ter. Conduza-nos na tua direção a cada dia. Tenha misericórdia daqueles que ainda te rejeitam, Pai, porque eles não te conhecem. Usa as nossas vidas, cada um de nós aqui, para alcançar esses irmãos e que eles possam descansar, Pai, como nós descansamos. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti todos os nossos desejos, todas as nossas aflições, sabendo que Tu és soberano para cuidar de todas elas. Despeça-nos essa madrugada, essa noite, e nos permita nos encontrar em breve, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meninos, beijinho. Ó, boa noite para vocês. Thomas hoje ficou quietinho. Thomas está acanhado hoje, Thomas. Esther também não apareceu. Minha mãe tá com a cara bem perto agora. Tô aqui, tô morrendo de sono.
pouquinho acanhado, assim, quando eu tô assim na presença. Acho que o Regis estava segurando ali, na hora que o Tava Thomas ia beliscando, falar, tava beliscando. Agora não, agora não. na hora que o Thomas ia falar, ele... Sentimos falta da sua participação. Mas vou falar a verdade, assim, que já começou hoje, assim, muito abençoado tudo que o irmão estava falando, já nas primeiras partes da apresentação, e Deus colocou no meu coração, assim, ficar quietinho e escutar que tinha um monte de coisas para mim, tinha até coisa que eu tinha acabado de conversar no jantar com o Regis, verso que eu tinha mencionado, e colocou ali, para mim, foi aquele dia de escuta e presta atenção. Amém. Amém. Deus abençoe. Esté, que bom que você apareceu, a gente te vê um pouquinho. Eu estava comendo, e aí ficar comendo com a câmera ligada não dá, mas eu estava ouvindo, prestando atenção. Tá bom, isso que importa. Beijo, meninos. Lô, Isaac, Tchau pra todo Daniel, mundo. Beijo, Andy. beijo, Boa noite. gente. Muito bom. Tchau, meninos. Nos Tchau. vemos el domingo. Já Chao. quero saber, o que Matheus aprontou aí, Lô.